Boa tarde, eu sou o professor Jadson Luiz, eu sou professor do município, recentemente passei no concurso que teve, e eu trabalho em duas escolas do município, que é o Honorato Filgueiras e o anexo, o B Fundamental Honorato Filgueiras, escolas que ficam próximas uma da outra. Bem, o nome do meu trabalho é História, Arte, Educação, as visualidades do Arrastando Pavulagem a partir da abordagem triangular. Esse trabalho acabou surgindo graças a toda uma mobilização que ocorreu dentro da escola UP Fundamental, porque eles iriam desenvolver o primeiro festival do folclore. E aí de lá, a professora Ângela, que está ali atrás, pediu para que eu e a professora de Educação Física desenvolvêssemos algumas atividades voltadas para o Arrastando Pavulagem, para que eles pudessem apresentar no festival. E aí de lá eu acabei articulando com a minha área de artes visuais para poder desenvolver essas aulas. Bem, o objetivo do meu trabalho com as aulas foi apresentar e contextualizar a dimensão artística presente na cultura popular paraense a partir das visualidades que ajudam a compor o Arrastando Pavulagem. Específicas: aplicar a abordagem triangular no ensino de arte para proporcionar aos educandos uma visão mais ampla sobre o Arrastando Pavulagem, contextualizar o histórico do Arrastando Pavulagem, suas características e sua proposta, proporcionar a leitura de imagens em sala de aula para a identificação das visualidades presentes na manifestação cultural e promover a experiência de produção artística. Pode passar, professor. Bem, o público-alvo foram os alunos do 4º ano do turno da tarde da escola, como eu já disse, anexo UP Fundamental Honorato Filgueiras. São 2 turmas que tem de 4º ano. Pode passar. E com metodologia, os aspectos metodológicos que eu desenvolvi, além de trabalhar com a questão teórica da professora Ana May Barbosa e abordagem triangular, eu acabei desenvolvendo algumas atividades para poder colocar em prática. No primeiro momento, foi desenvolvida uma sequência de 2 aulas com as 2 turmas do 4º ano, do turno da tarde. E aí, na primeira aula, trabalhou-se com a contextualização da história e das características do Arrastando Pavulagem, bem como também trabalhou-se com a leitura de imagem, apresentando assim as visualidades que são presentes dentro dessa manifestação cultural. E na segunda, os estudantes produziram, mediados por mim, o professor, alguns dos elementos visuais que foram estudados. Por fim, os objetos produzidos pelos educandos foram expostos como parte do figurino e do cenário de uma apresentação de dança que depois foi feita pela professora de Educação Física. Então tá, como fundamentação teórica, como eu já disse, utilizei da professora Ana May Barbosa a partir do que ela chama de abordagem triangular no ensino de arte. Essa abordagem triangular vai surgir a partir de toda uma mobilização teórica e política que foi desenvolvida dentro do ensino de arte. Ela faz todo um panorama de como no passado era o ensino de arte, como era muito voltado somente para o estudo da técnica num primeiro momento, formando artesãos, artistas, e num outro momento apenas voltado para o ensino da história. Então essas relações acabavam não acontecendo. E aí quando ela vem encabeçando junto com outros profissionais um movimento de arte e educação, ela acaba trazendo à tona a ideia de uma abordagem triangular que vai ter 3 pilares. No caso, a contextualização, que é o ensino de história; no outro, a leitura de imagem; e depois a prática, para que se desenvolva a aprendizagem através desse saber fazer em sala de aula. E geralmente, em todos os livros que eu via e nos artigos, sempre traz à tona essa abordagem a partir de obras de arte, uma escultura, uma pintura, voltado para movimentos culturais, para a cultura popular. Eu não cheguei a ver, pelo menos eu não me recordo. E não é o que aparece também no trabalho da Ana May Barbosa, lá no livro A Leitura de Imagem. Aí então eu fiz um pouco uma relação nesse trabalho com João Jesus Paz Loureiro, com a ideia de conversão semiótica na arte e na cultura,
para entender como é que o arrastão do Pavulagem, encabeçado pelo grupo o Arraial do Pavulagem, acaba trazendo à tona elementos desse imaginário amazônico, da cultura popular na Amazônia, no Pará, e compõe toda a movimentação que eles fazem desde lá, da Estação das Docas até a Praça da República. Bem, gente, é lógico que eu não saio apresentando com todo esse jeito para os alunos. Foi uma questão mais de ponderação na hora que eu estava ministrando as aulas. O que eu percebi no decorrer das aulas é que muitos deles não sabiam o que era o Arraial do Pavulagem, não sabiam o que era o Arrastão do Pavulagem, poucos tinham ido para a Praça da República. E aí, nesse momento, a questão da contextualização foi importante, apresentar essas imagens para que eles pudessem ver os elementos que estão presentes e que compõem ele. Então, como resultados, o que eu acabei identificando, pelo que eles produziram, os educandos exercitaram a leitura de imagens, identificando e selecionando visualidades que ajudam a representar a identidade visual do Arrastão do Pavulagem. Os educandos exercitaram a criatividade e a criação artística a partir da produção de objetos relacionados a essas visualidades, e os educandos apresentaram as suas produções como parte do figurino e também do cenário que eles utilizaram para a apresentação da dança, que foi produzida pela professora Suzana, de Educação Física. Aí são alguns registros que eu fiz aqui, são 3 alunos venezuelanos que estão trabalhando com a gente. Eles, com toda certeza, não conheciam o histórico do evento, não conheciam o evento, nunca tinham ido. Mostrei as imagens para que eles pudessem ver. E aí de lá a gente foi trabalhando com EVA. Aí veio aquela ideia de, não sei como faz, professor, meu fica feio, eu não sei e tal. Eu disse, não, faz do jeito como vocês estão conseguindo fazer, que é para desenvolver mais a coordenação motora, a criatividade. A maior parte dos alunos do 4º ano já conheciam esses desenhos mais estereotipados, que vocês estão vendo aí, mas que ajudam a compor também a maior parte do festejo. Aí são alguns. Esse daí já são eles cortando, já é outra turma, fazendo as fitinhas e tal. Alguns desses elementos que eles fizeram, gente, ajudei a compor alguns outros trabalhos que compuseram. Isso daqui já são dos bois que eles fizeram. Então. Isso é boi, né? Na verdade, eles fizeram os recortes, produziram algumas coisas, eu finalizei algumas coisas em casa porque eles não estavam conseguindo. E aí de lá, pode passar. E aqui são alguns resultados finais que vocês vão ter. Produção dos alunos em parceria comigo e orientação com eles. Isso daí foi porque no Festival do Folclore a professora me pediu para fazer um táxi para a mulher do táxi, que ia ter lá um cortejo que eu ia fazer na escola. Aí já que eu já estava encabeçando aquele trabalho, eu acabei fazendo também. E eles meio que gostaram, teve até briga para ver quem ia dirigir o táxi. E bem, como considerações finais, acabei identificando que a prática pontua que a abordagem triangular ainda é uma das principais abordagens que a gente tem no ensino de arte para desenvolver um ensino de arte mais amplo. A Maria Risse, por exemplo, num artigo que ela vai analisar especificamente essa abordagem, ela pontua que serve para além das artes visuais, também dá para dialogar com a dança, com a música, entre outras linguagens artísticas. Esta realidade fora constatada tanto pelos resultados dos trabalhos produzidos pelos educandos, como por proporcionar a importante relação entre a compreensão contextual, o exercício de uma leitura pautada na sintaxe da linguagem visual e o fazer artístico como experiência e consolidação do conhecimento através da prática. Como tem aquela questão da leitura de imagens. A leitura de imagem, ela precisa ser trabalhada para que a gente entenda os elementos que compõem essa imagem, para pegar cada uma dessas características.
Tem, por exemplo, a Adonis Adondes, que tem um livro específico chamado Sintaxe da Linguagem Visual, em que ela pega o que é o ponto, como é que ele vai dialogar dentro de uma imagem, o que é a linha, quais são as cores, e tudo isso, querendo ou não, alguns elementos a gente acaba trazendo, como, por exemplo, as cores que estão aqui, por que algumas cores são utilizadas, e por aí vai. E no mais, essas foram as referências que foram utilizadas, algumas não estão mencionadas aí, mas de alguma forma, ao longo da minha formação, ajudaram a compor esse trabalho.